Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para quem está no Brasil. Um, Muito bom falar com vocês novamente. Aqui é a Janaína. Espero que vocês estejam conseguindo me ver e me ouvir bem. Por favor, me deem um sinalzinho aí se vocês estiverem conseguindo me ouvir. Maravilhoso, perfeito. Estou vendo aqui que o pessoal já está entrando, vou aguardar uns minutinhos. E claro, vou convidar aqui a nossa co-host, né? Flávia, nossa consultora. Here we go, video request, me dê um minutinho, por favor. Eu estou aqui com a Flávia, a nossa consultora de imigração aqui com a Evisa. Olá, oi Janaína, tudo bem? Eita, tudo certinho contigo, Flávia? Tudo ótimo, super feliz em estar conversando nessa live sobre esse assunto, né, que está super em alta, né? A gente tem recebido uma demanda bem alta de empreendedores, né, e pessoas que querem empreender, né, que nunca empreenderam e querem empreender no Canadá. Então, espero que a gente consiga esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto. Sem dúvida, né? É legal também ter essa parceria contigo, né? Escritório de Toronto e Vancouver aí se juntando para falar sobre o tema que, como você colocou, tá cada vez mais em vogue, né? Em destaque. Legal, pessoal. Então, sim, temos aí 40 ouvintes. Será que aguardamos um pouquinho mais, Flávia? Ou começamos? A gente pode fazer uma explicaçãozinha. Eu quero adiantar, vou aproveitar então e adiantar que no dia 1º de novembro eu vou estar com uma outra live com o Cássio, da Start Canadá. Ele está com essa empresa maravilhosa, ajudando muitos brasileiros com esse sonho de imigrar, principalmente através da abertura de uma empresa, né, no Canadá. Então, ele ajuda a estar com um plano de negócios bem forte, né, para receber uma aceitação de uma empresa, né, uma organização canadense. Então, se você tem mais interesse, se você tem interesse nessa área, né, então a live vai ser dia 1º de novembro, às 3 da tarde, aqui no horário de Vancouver. Maravilha, isso é um ponto super importante, né? Porque como consultora de imigração, a gente, claro, consegue aconselhar e direcionar os nossos clientes ali com foco na imigração, mas ter um consultor de negócios é muito importante também, né? Para ter esse acompanhamento ali mais pessoal em relação ao business plan, que é fundamental, né? Como a gente vai ver para todos os programas de business, né? De empreendedorismo que a gente tem disponível hoje. Então, super legal essa live. Até eu quero participar para Sim, por favor. Exato, quero estar ouvindo para entender também, né, como que eu acho tão gostoso quando a gente nota como a comunidade está crescendo e vai se ajudando, e diferentes profissionais vão se destacando em diferentes áreas. Muito, muito legal. Então, não percam aí a live dia 1º de novembro, né, Flávia? Isso, às 3 da tarde. Perfeito. Então, pessoal, nessa nossa live de hoje, o que a gente vai fazer, o que a gente pretende fazer, né, é apresentar um overview para vocês das opções que nós temos hoje no contexto da imigração para quem quer empreender no Canadá, né? Para quem já tem um perfil empreendedor no Brasil e quer emigrar, né? E a gente sabe que a imigração canadense ela é extremamente vinculada à empregabilidade, né? Então mas para quem tem esse espírito empreendedor, né, buscar um trabalho às vezes não funciona muito bem com a jornada profissional, né? Muita gente prefere empreender. Então a gente vai estar dando uma olhadinha ali nas opções que casam esse empreendedorismo com o processo de imigração para o Canadá. Legal. Então, vou começar com uma overview, certo, Flávia? E a gente vai acompanhando e a gente vai aprimorar, a gente vai focar em uma ou duas das opções para aprofundar um pouquinho mais e apresentar em um pouquinho mais de detalhe esses caminhos, né? Enquanto a gente fala de programas de imigração disponíveis para empreendedores, nós temos algumas opções a nível federal, algumas opções a nível provincial, e nós temos também algumas opções de vistos temporários, né, de temporary visas. Então a gente vai cobrir essas também, compará-las e, claro, cada perfil de candidato vai naturalmente se inclinar por uma das opções, né? Quando a gente fala de opções a nível federal, hoje nós temos apenas duas, que é o famoso queridinho, né, Startup Visa, e nós temos também o Self-Employed Persons Program, que é conhecido como The Artist Visa, né? Não vamos falar sobre o Self-Employed Persons Program nessa live, porque é um assunto bem específico, né, diferente, e merece a sua própria live. Mas, para quem tem interesse em conhecer o Self-Employed Persons Program, para quem tem experiência na área de athletics, né, de
atletismo e de atividades culturais, é uma opção muito interessante também, que não, na minha opinião, não é tão explorada quanto poderia, né? E nós vamos entrar um pouquinho mais de detalhe com a Flávia sobre o Startup Visa, que é, sem dúvida, o queridinho da vez, né? Que, para quem não sabe, é o programa que veio para substituir o antigo visto de investidor que nós tínhamos no Canadá, que já não está em vigor, né? Com exceção do programa de Quebec, nós já não temos nenhum tipo de visto de investidor per se, mas nós temos o Startup Visa que funciona de maneira relativamente parecida, né? E a nível provincial, nós temos ali diversos programas provinciais que têm foco em business também. Cada programa provincial vai acabar tendo ali seus detalhes, suas nuances, né? Então, nós não vamos comentar sobre nenhum em particular nessa live, que é um assunto bem abrangente, mas alguns programas populares são o de Ontário, por exemplo, o de BC também tende a ser bastante popular. Acredito que a grande maioria das províncias vão ter pelo menos uma ou duas streams, né, categorias de visto de investidor. Normalmente, esses programas de investidor a nível provincial envolvem um envolvimento com a província um pouco mais direto e o valor de investimento tende a ser mais alto também. Né? Então, sim, mais específico, né? Um pouco mais específico, exatamente. E bem, só para concluir, a nível de vistos temporários, né, as opções que nós temos vão incluir o Owner Operator LMIA, né, que costumava ser um tanto quanto facilitado, mas ainda está em vigor, apesar de que houve algumas mudanças lá em abril desse ano, né, que foi repaginado, então ele já não é tão mais atraente quanto costumava ser, mas ainda está em vigor, Owner Operator LMIA. Nós temos o Intercompany Transfer, que funciona para alguns empreendedores no Brasil também que querem branch out, né, abrir uma filial da sua empresa no Brasil aqui no Canadá e se transferir como executivo, como especialista também é uma opção para empreendedores, um pouquinho mais específica também, né, caso a caso. E nós temos o C11, que é um visto também para empreendedores, onde a ideia ali de maneira mais genérica é, ao invés de você ter um empregador local te patrocinando, você está estabelecendo um negócio no Canadá e se contratando, né? Então é realmente um visto para quem empreende. Então, acho que vale a gente comentar um pouquinho mais a fundo sobre o C11, porque é bastante popular. E, claro, se vocês tiverem perguntas, por gentileza, deixem aí na caixinha de perguntas, nos comentários. Nós vamos, né, alocar uns minutinhos no finalzinho para falar sobre. Esqueci de algum, Flávia? Não, é isso mesmo. Quer que eu comece falando um pouquinho sobre a startup? Por favor, vamos lá. Então, de forma geral, a startup, ela tem como ideia, né, eu diria que o aplicante teria como abrir esse negócio no Canadá se ele conseguir mostrar que é um negócio inovador, né? Então, a gente tem vários clientes, eu tenho uma cafeteria no Brasil e eu quero abrir uma semelhante no Canadá. Não funcionaria através de uma startup, funcionaria através de um outro programa também, né? C11, por exemplo, mas não por uma startup. A startup, ela tem por natureza ser um negócio inovador que consiga competir a nível global, né, e que vá criar trabalhos para canadenses ou residentes permanentes. Então, esse é o ponto-chave da aplicação startup. E a gente tem parceria com empresas que conseguem estar bolando um plano de negócios bem estruturado, justamente para adicionar esse fator inovador, né? Que às vezes você tem um negócio, mas não consegue identificar como você poderia trazer esse fator. E com uma empresa especializada, né? Que tem uma noção do mercado canadense, né? Então, melhora muito esse cenário, né? E tem a possibilidade de você estar abrindo essa empresa aqui no Canadá, tá? Como quesitos também gerais, existe uma comprovação mínima, né? Do seu nível de inglês. Está em torno de, seria o CLB5, então é uma comprovação bem baixa, né? Bem baixa. Qualquer outro programa, né? Sim, nós temos sim. uma nota baixa. Bem baixa, é um inglês, na verdade, eu diria iniciante, né? Para intermediário, né? Estaria entre essa faixa. Né? Não seria um inglês avançado. Então, super, super tranquilo nesse quesito. Uma pergunta super, super comum, que inclusive a gente recebeu algumas nesse setor em relação ao financeiro, a comprovação financeira. Né? Então, para uma startup, vai depender muito da natureza do negócio. Né? Então, se você tem se for abrir, por exemplo, uma empresa que vai envolver
um capital inicial muito alto, você tem que mostrar que tem esse capital, né? Você vai estar disposto a fazer esse investimento. Claro que se for uma empresa que não demande tanto financeiramente, da mesma forma, né, não vai exigir essa comprovação tão alta, tá? Além disso, existe uma comprovação... Sim? Não, só comentando sobre o financeiro também, né? Um ponto importante é o candidato ele tem que ter o necessário para satisfazer o proposto no business plan, né, no plano de negócios, e também se pagar, se manter, né, pagar o seu salário no primeiro ano de operações, né? Normalmente, o que eu recomendo durante as consultas é, independente do tipo de negócio, 100 mil é um valor confortável, 100 mil dólares canadenses, né? Um valor confortável para a gente começar a pensar no projeto, né? Se demandar um capital inicial maior, mais alto, aí a gente vai somando, né, em cima desses 100 mil. Sim, a gente inclusive tem possibilidade com o desenvolver do processo, né, da abertura da empresa, tá chamando investidores, né? Então, sempre tem essa possibilidade também. Inclusive, algumas empresas, algumas organizações conseguem auxiliar nessa parte, né, de investimento, caso seja necessário, caso você tenha interesse, porque também facilitaria, caso você não tenha todo o investimento necessário. Exato, exatamente. Um ponto muito importante sobre o Startup Visa é que é um processo de imigração, então não é simplesmente um visto, né, comparando aí com o C-11, mas um elemento fundamental, né, que é inevitável, na verdade, é que a gente precisa trabalhar o candidato precisa trabalhar com organizações canadenses, né? Essas organizações podem ser um Venture Capital Fund, ou um Angel Investor, ou muito popularmente, né, os Business Incubators, né, as incubadoras de negócios. Então, é necessário que o seu negócio seja validado, né, por uma dessas organizações. Mais comumente o que a gente vê é a incubadora de negócios, né? E a Visa já tem um relacionamento ali com uma série de incubadoras, o que facilita muito para quem está iniciando ali, né, esse tipo de processo. Sim, para complementar esse raciocínio, a questão do investimento, ela também está atrelada à escolha, né, essa organização, essa designated organization. Se for uma venture, por exemplo, você vai ter que mostrar que essa empresa vai estar te financiando, né, vai estar com esse investimento de 200 mil dólares, por exemplo. Né? Se for, por exemplo, uma angel investor, já seria um valor de apenas 75 mil. Então, vai depender disso também. E é claro, se for uma incubadora, não existe esse valor. Né? Então, é por isso que ela tem sido tão procurada, porque não tem esse investimento, né? Esse investimento específico que teria para essas duas outras. Então, a gente está com várias parcerias para quem tem interesse em abrir o negócio através de uma incubadora aqui no Canadá. Isso. E eu gosto sempre de ressaltar que o papel da incubadora é, na verdade, para ajudar o candidato a estabelecer o negócio dele no Canadá. Né? Então, é um aliado que você tem local que vai te ajudar em questões jurídicas, em questões fiscais, te conectar com outras organizações, outros parceiros em potencial. Então, é um aliado que você já tem desde o início para começar esse projeto, né? Quem empreende sabe que parcerias, networking é fundamental para qualquer negócio, né, Flávia? Então, Sim, com sempre certeza. gosto de ressaltar isso. E até Sim. é importante até na hora de escolher a incubadora, né? Escolher uma incubadora que seja alinhada com o tipo de negócio que você faz, que tem um estilo parecido com o teu, né? Sim, exatamente. Vai depender muito da natureza do negócio também, a escolha da incubadora, né? Porque às vezes a incubadora ela só trabalha com áreas específicas ou ela tem preferência por algumas áreas, né? Então a gente consegue facilmente identificar qual seria a organização ideal com base naquele plano de negócios. Exato. Outro ponto também que vale mencionar antes de a gente passar para outro tópico, né, ainda relacionado a investimento, é que todas essas incubadoras vão cobrar uma taxa de participação, né, justamente porque eles vão estar investindo, né, não é um grupo de investidores, e é um serviço que eles vão estar prestando para o candidato, né, um business mentor, né, um mentor de negócio vai ser alocado para você, que vai estar te acompanhando, então esse processo tem também um custo, né, esse custo ele varia de acordo com cada incubadora, mas eu diria ali que vamos colocar uma média ali de 25 a 35 mil por processo, Sim. né? Sim, seria em torno disso. E esse custo, ele vai acontecer enquanto a pessoa espera pela residência permanente, né? Então, tem esse tempo de processamento da residência permanente, que hoje em dia está em torno de 2 anos. Então, mais ou menos seria esse tempo que você teria que esperar para receber
finalmente a sua residência permanente. Mas é claro que, enquanto você espera, a gente tem a possibilidade de aplicar para uma permissão de trabalho. Né? Então, você consegue estar dentro do Canadá com uma autorização de trabalho e com a possibilidade de estar trabalhando no seu negócio, né? Fazendo com que ele cresça, se desenvolva aqui no Canadá. Exato. Maravilha, legal. Algum outro comentário adicional sobre o Startup Visa, Flávia? É um programa que eu gosto muito, falo tanto sobre. Talvez um ponto interessante, né, que vale mencionar é que é um processo bem único, porque permite até 5 participantes juntos trabalharem juntos na mesma ideia, né? Então, supondo que você já tenha um parceiro, você tem um skill set que o seu sócio, né, te complementa. Então, é muito legal saber que você pode ter até 5 candidatos, aplicantes principais, cada candidato ali com a sua família, né, os seus acompanhantes, trabalhando juntos em um único projeto. Sim, isso é muito importante, né? A gente sempre fala que é uma aplicação que vai envolver 5 famílias, né? Então, esse lado da startup é realmente maravilhoso. Se você tem um plano de negócios, não tem um investimento, não está com um budget tão legal, mas você tem um amigo, por exemplo, que tem a mesma ideia que a sua, tem o mesmo perfil empreendedor, então você poderia estar aliando essa amizade, esse investimento, esse perfil empreendedor para trás. Poxa, perdi seu áudio, Flávia. Não sei se foi só eu. Pessoal, vocês estão vendo, Flávia? Voltou. Tá certinho agora? Voltou? Agora tá, eu vou verificar, talvez seja um pouquinho aqui da conexão. Só o áudio, cortou um pouquinho, mas já voltou. Mas bacana. Eu gosto muito do Startup Visa, né? Sempre que eu vejo ali uma brechinha, um potencial, eu gosto de mencionar durante as minhas consultas, porque é interessante para quem gosta de empreender, ao menos saber que existe esse tipo de processo, né? E é um programa que foi oficializado em 2018, se não me engano. Então, sim, relativamente novo e tem se tornado a cada ano mais popular, né? Então, assim, conforme o programa vai ficando mais popular, naturalmente o nível de análise vai aumentando também, né? O nível de critério também vai aumentando. Então, para quem está pensando aí, vamos agir, né, no projeto. A hora é agora. Legal. Acredito que cobrimos os principais pontos aqui do Startup Visa. Se alguém tem alguma pergunta específica sobre o processo, né? Recapitulando aqui, é um programa que tem um foco forte em inovação. A sua ideia, a sua proposta de negócios deve ter um teor inovador e deve ter também aquela capacidade deve ser escalável, né? Capacidade para crescer e competir numa escala global. É o governo canadense tentando ali atrair talentos, atrair startups competitivas, né, com potencial alto de futuro para o país. Então, se você tem uma ideia legal, se você tem uma ideia inovadora, ainda que você não tenha muita experiência, né, afinal das contas, o incubator tá aqui, a incubadora está aqui para isso, né, para te ajudar a aprimorar esse negócio. Até porque empreender no Brasil, empreender no Canadá, não é a mesma coisa, né? São países diferentes, então naturalmente é importante você também entender o seu contexto local. Agora, para quem não tem uma ideia inovadora, para quem empreende, mas não necessariamente relacionado com tecnologia, né? Quando a gente fala, não é um critério oficial, mas quando a gente fala de ideias inovadoras, Startup Visa, o que vem na cabeça imediatamente é tecnologia, né, Flávia? São ideias que envolvem ali algum teor tecnológico. Mas para quem tem negócios um pouco mais tradicionais, mas também perfil empreendedor, uma excelente opção é o C11. É um tipo de visto que eu pessoalmente gosto muito, né? Que é aquela ideia de você se contratar. O mais importante quando a gente fala do C11 é entender que, primeiro, é um visto temporário de trabalho, não é um processo de imigração direta, né? Então tem essa desvantagem, na minha opinião, quando comparado com o Startup Visa. Eu sempre recomendo o Startup Visa antes. Apenas quando não é uma opção, a gente considera o C11. E aí, talvez o pilar, né, os 3 pontos mais importantes, na minha opinião, quando a gente considera o C11 primeiro, é o seu plano de negócios. Tem que estar muito bem elaborado, bem redondinho, né? O governo tem um departamento específico, né, que entende de negócios, que sabe analisar esse tipo de aplicação, que fica por conta de fazer a audição desses processos, né? Então, é muito importante que você tenha o seu business plan bem elaborado. Nós temos, como você colocou, né, Flávia, parceria com algumas organizações que ajudam, auxiliam com essa elaboração do business plan, mas naturalmente vai exigir
o envolvimento do aplicante, afinal de contas é o seu negócio. Então, o primeiro ponto é essa questão do business plan. O segundo elemento muito importante também é o capital, né? Muito parecido com o Startup Visa, eu diria que 100 mil é um número interessante para começar. E aí, a depender do negócio que você está propondo, esse valor pode subir um pouquinho mais, né? Para quem precisa de inventório, para quem precisa de uma loja física, naturalmente isso vai envolver um custo maior, né? De maneira geral, eu gosto sempre de pensar que eu preciso ter o capital necessário para operar o meu negócio no primeiro ano e me pagar no primeiro ano, né? Porque o C-Level ele vai exigir que você se pague como funcionário para que você consiga, lá na frente, usar essa experiência canadense que você adquiriu no seu próprio negócio na direção de um processo de imigração, como o X%, né? Que a gente conhece bem. Né? E o terceiro pilar, só para finalizar, é o know-how do candidato, né? No C-Level, eu acredito que é mais importante até do que no Startup Visa, de que o candidato tenha uma experiência forte dentro da área que ele está propondo de estabelecer no Canadá, né? Esse negócio que ele está propondo aqui no Canadá. Então, se você ou foi executivo ou empreendeu no Brasil, tem um know-how, né, do que você está propondo, isso é muito importante porque eles vão estar avaliando. Assim também como escolaridade, proficiência no inglês ou no francês, né? O C-Level não tem uma nota mínima no CELP, mas claro, quanto melhor a proficiência, mais forte fica a sua aplicação. Sim, é bem apontado, Janaína. Nesse aspecto, nessa comparação que a gente faz da startup e do C-Eleven, para uma startup, por exemplo, a gente tem clientes que trabalham como médicos em um país e tem essa experiência, né, em hospital, nunca empreenderam, né, exatamente nessa área, mas tem interesse em empreender aqui no Canadá. Então, é possível, né, e sem ter esse perfil empreendedor, apenas com o know-how da área, né, da área médica. Né, as startups de medical technology estão super em alta. Então, é uma área super, sim, muito interessante. Então, para você que, por exemplo, é médico e tem muita experiência nessa área, talvez seja uma opção, né? A gente pode estar conversando e ver se você se encaixa ou não nesse perfil, tá? Que seria uma excelente opção. Isso, inclusive nós temos incubadores que focam nessa área de tecnologia médica, né? Seja desenvolvimento de equipamentos ou outros assuntos, né, relacionados. Acho que é bem forte essa área de inovação médica no Canadá, né? Tecnologia, de forma geral, o Canadá tenta tá ali, né, na front, do que diz respeito a aplicativos e tudo mais. Mas, bacana. Construção também acho que é bem forte, né, em termos de tecnologia. Construção. Sim. Né? Construção e também, eu estava até dando uma olhadinha aqui nas áreas mais fortes, inclusive eu acho que a gente teve essa pergunta, já estou adiantando. Na área de Clean Tech também, que está super em alta, e na área de agricultura relacionada à tecnologia também. Então, são áreas que estão bem em alta, e é claro, IT, né, TI, tecnologia, de forma geral, eu diria que são as que estão mais em alta no momento. Sim, sim. Com esses invernos que a gente tem aqui no Canadá, tem que inovar na parte de agricultura mesmo, não tem jeito. Legal. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas, Flávia? De repente, Vamos, a gente sim. pode seguir por lá. Eu já respondi a do financeiro, eu já adiantei essa resposta. Eu também adiantei já a Nanda Yairo perguntou quais seriam as áreas que estão mais em alta, né, que teriam mais chance de sucesso. Também já adiantei que são essas, as que têm mais demanda. A gente também tem, em relação ao nível de inglês, seria para uma startup, seria em torno de CLB5, o que é um inglês, né, bem baixo. Eu acredito que com um pouquinho de prática, com um pouquinho de estudo, você consegue atingir essa nota, né? É super viável, super possível. Sim, sim. Tô vendo aqui a pergunta da Lilian. A incubadora seria uma universidade? Boa pergunta, Lilian. Algumas delas são vinculadas a universidades, mas não é uma regra, né? Então, muitas universidades, só que em Ontário eu consigo pensar, a UFT vai ter uma, Ryerson University também vai ter um centro de inovação, York University também tem. Então, assim, muitas universidades vão ter um lab de inovação que pode ou não ser uma incubadora, né? Então, e outra área também de muita demanda com foco na inovação é educação, né, Flávia? A indústria de educação no Canadá é fortíssima, né? Nós recebemos aí muitos estudantes internacionais todo ano. Então, assim, também é uma indústria muito importante, né, para a economia canadense. Sim. Deixa eu ver se eu consigo visualizar mais alguma perguntinha. Se você tem alguma perguntinha, vai deixando aqui nos nossos comentários,
que a gente vai aproveitar para responder, tirar todas as dúvidas. Eu já posso adiantar, enquanto você vai dar uma olhada, enquanto você dá uma olhadinha nas perguntas, que a gente está com um cupom de desconto, né? Então, a gente está com $10 de desconto nas consultas de imigração, business, visto, carreira. Então, detalhe é que só está válido até amanhã esse cupom. Então, aproveita, agenda agora a sua consulta, agenda amanhã, no máximo, para aproveitar esse desconto, tá bom? Legal, exato. A Rose fez algumas perguntas aqui, algumas sugestões, eu acho que vale a gente comentar também. Ela está perguntando como a gente avalia uma empresa de treinamento e recrutamento. Eu acho que treinamento está bem relacionado à educação, na minha opinião, né? Acho que o Canadá ele tem essa pegada de educacional voltada mais para o mercado de trabalho, que é bem vinculada a treinamento, né? Não é tão acadêmico, mas é também educativo, né? E recrutamento também, eu acho que são áreas de bastante demanda no Canadá. O estúdio de Pilates é interessante também, né? Acho que para tentar ilustrar um pouquinho melhor a diferença entre Startup Visa e C11, para o pessoal que está considerando os dois, né? Enquanto o Startup Visa tem aquele foco bem específico na inovação, no projeto de inovação e na escalabilidade do negócio, o C11 ele vai ter um foco mais no estímulo econômico que você está trazendo, né? Independente do tipo de negócio, está movimentando a economia, está gerando empregos, né? Gerando empregos para canadenses. Tem um lado cultural também, né? Que é super interessante do C11. Exato, Né? tem uma pegada cultural e social, dá pra gente puxar esse viés, né? Então, quem tem ideias ali voltadas para meio ambiente, né? Recycling, eu acho que são também super aquecidos, que tem muita demanda para ideias inovadoras nessas áreas, né? Até mesmo quando a gente fala de música, de áreas mais criativas, me vem em mente na hora o Artist Visa, né? Que é o Self-Employed Persons Program. Talvez seja um pouquinho mais melhor, porque é um pouco mais focado nessa área, né? Eu, inclusive, gravei um vídeo falando um pouquinho, de forma geral, sobre esse programa. Quem tiver interesse, tá disponível nos nossos canais. E a gente, com certeza, vai gravar... Travou de novo? Voltou. A gente vai gravar uma live específica sobre esse programa, o Self-Employed Person, que também é outro programa que está em alta, também envolve Business Immigration. E ele tem uma centena de vantagens, né? Então a gente vai estar conversando em um momento posterior sobre esse programa em específico. Maravilha, excelente. Então, pessoal, deixa a gente saber se vocês têm interesse em saber mais sobre o Self-Employed Persons Program ou os programas provinciais, que a gente pode direcionar um pouco melhor as lives para vocês. Né? Pergunta do K12. Boa noite, sou desenvolvedor e presto serviço para 2 empresas aqui no Brasil e pretendo continuar assim no Canadá. Existe algum programa de migração para isso? Olha, K12, como desenvolvedor, já tem algumas opções no Canadá. Né? É uma área super aquecida, de muita demanda, então, assim, várias opções. Como prestador de serviço, talvez não seja o ideal para essas opções que a gente está considerando. Né? O prestador de serviço, acho que é diferente. Né? Mas para um desenvolvedor, eu primeiramente consideraria as outras opções mais tradicionais antes de considerar o empreendedorismo. A não ser que você tenha realmente uma empresa, né? E tenha intenção de crescer, etc. Não apenas um prestador de serviço que tenha 1 ou 2 clientes, né? Sem ideia de crescer. Sim. A Lilian Petroni perguntou aonde encontra o site oficial Startup Visa. Então, a gente tem um site oficial do governo, né? Que vai disponibilizar todas essas informações que a gente está fornecendo. Se você entrar na página canada.ca, você vai ter disponível lá uma opção de Startup Visa e com todos os critérios de elegibilidade, todos os formulários que você vai estar precisando enviar para, enfim, receber a residência permanente. Uhum. Mas eu acho que vale a gente ressaltar mais uma vez, só para ficar claro, que o Startup Visa ele envolve 2 níveis de né, de aprovação. A aprovação dentro da incubadora de negócios, que é uma validação da sua ideia, né? A incubadora falando, olha, eu avaliei aquilo que você está propondo e eu acho que tem futuro, né? Eu quero trabalhar contigo para implementar esse negócio. Apenas depois que você receber esse aval da incubadora, é que a gente parte para a parte de imigração em si, né? Que é a elaboração a gente mexe nos formulários e tudo mais, né? Então, tenha em mente que é uma aprovação da ideia para então passar para a aprovação da família e dos aplicantes em si, né? Exatamente. Seria um programa de 2 fases bem distintas, né? A primeira teria que ter a aprovação dessa organização, né? Com a carta de suporte da mesma. E na segunda fase seria a aplicação de residência permanente. E, assim, diferentes incubadoras, como a gente já falou, tem diferentes
formas de trabalhar, né? Nós temos algumas nossas parceiras que oferecem um plano de pagamento, né? Você pode pagar ali uma mensalidade por até 18 meses, né? Que é o tempo ali de incubação mesmo. E nós temos incubadoras que exigem um pagamento ali único, já no início do processo, para começar a trabalhar contigo e emitir essa carta de suporte, né? A carta de suporte você recebe logo no início do processo, quando a sua ideia é aprovada, ainda que ela vai ser devagarzinho ali aprimorada e aperfeiçoada, conforme o processo de incubação for se desenrolando, né? E outra observação que eu faria é que diferentes incubadoras vão ter diferentes critérios de entrada também. Algumas preferem trabalhar com ideias que já estão um pouco mais elaboradas, que já foram testadas, né, que já estão até operacionais, enquanto outras vão ser um pouquinho mais flexíveis para quem ainda está começando, para quem ainda precisa de ajuda para entender, elaborar a ideia em si. Né? Então, diferentes níveis ali de maturidade do negócio, né? Sim, sim. A gente tem essa possibilidade, né, que eu já mencionei, de aplicar para permissão de trabalho, enquanto o aplicante não recebe a residência permanente, ele entra no Canadá, né, a trabalho para desenvolver o seu negócio, e enquanto não recebe a residência permanente, tá lá trabalhando, desenvolvendo o trabalho, a empresa com a incubadora, com o auxílio da incubadora. Então, esse seria o caminho padrão de uma startup Visa. Sim. Inclusive é recomendável, né, que você pegue o visto de trabalho temporário e venha para já começar a implementar e trabalhar nessa implementação do seu negócio, né? A gente normalmente gosta de recomendar que você esteja engajado no negócio enquanto o seu processo está sendo avaliado pelo governo, né? Isso é um fator que eles consideram também, né? O visto de trabalho ele é proposto justamente por isso. Eles vão cobrar bastante esse engajamento, né? A gente, inclusive, vai estar mandando relatórios mensais, periódicos, mostrando esse engajamento, a compra de um espaço para desenvolver o negócio, tudo isso tudo que é essencial para o start do negócio, o processo de incorporação do negócio, tudo isso vai ser bem importante para a gente, inclusive, conseguir a residência permanente. Eles vão estar cobrando todos esses passos. Sim, sim, exato. Pergunta da Tati, eu acho que vai ser um resumo do que a gente tem falando, né? Ela deve ter entrado agora. Qual desses programas vocês aconselham? Né? Nós, no início, a gente comentou sobre todas as opções disponíveis, né? E decidimos focar ali no Startup Visa e no C11, que é a nossa sugestão, né, Flávia, de opções mais interessantes nesse primeiro momento. O Startup Visa para quem tem foco em ideias inovadoras, para quem está propondo uma ideia que tem um teor de inovação, e o C11 para quem está trabalhando com negócios um pouco mais tradicionais, que não necessariamente envolvem inovação ou tecnologia, mas que tem potencial também para gerar estímulo econômico, gerar empregos no Canadá, ou trazer um benefício social ou cultural para o país. Né? Até mesmo, por exemplo, um restaurante étnico, né? Ou uma loja que tem foco em uma cultura específica, ou que promove ou celebra, né, uma cultura específica. O Canadá é muito maravilhoso nessa questão de promover a diversidade do país. Né? É um país de imigrantes, então se você tem um negócio que promove o seu país, né, se a sua marca se identifica com a sua identidade étnica, isso também é um valor agregado, né, para essa proposta que a gente faz dentro do C11, que é o visto de empreendedor. O nome do programa é Significant Benefit, né? Qual é o benefício significante que você está trazendo para o Canadá com esse seu negócio, né? E é muito legal quando a gente vê ideias que com potencial para serem lucrativas e tudo mais, mas que tem esse teor cultural, social, essa awareness, né, social e cultural também, né? A Kari Machado fez uma pergunta, mas eu não sei se entendi bem. Ainda sobre a área de RH, como seria a parte de mentoria profissional? A gente, talvez seja uma pergunta mais global, mas se eu quiser focar nessa área da startup, eu vou estar com essa live com o Cássio, que faz justamente essa mentoria para o desenvolvimento do negócio no Canadá. Então, pode estar auxiliando muito. 1º de novembro, às 3 da tarde, a gente vai estar conversando sobre a aplicação dele. Ele migrou através de um programa de startup e resolveu abrir uma empresa, a Start Canadá, justamente para ajudar brasileiros e pessoas de outras nacionalidades a imigrarem através de uma startup Visa. Então, eu acredito que provavelmente o Cássio vai poder te ajudar nessa parte de mentoria, porque é exatamente isso que ele faz. Inclusive, ele abre aulas justamente
para conversar sobre esse tema em específico, né? Ele tem turmas periódicas e atualmente ele está até abrindo. Ele vai adiantar no dia 1º de novembro todas as novidades sobre essa mentoria que ele está prestando para empreendedores brasileiros. Uau, muito legal. Ele tá aqui em Toronto ou em Vancouver, Fábio? Vancouver, tá aqui em Vancouver. Que legal, nossa, muito interessante. É muito legal ver a comunidade se juntando, né? E assim, outro grande benefício de ter um mentor que entende tanto o seu contexto brasileiro quanto o contexto canadense é a possibilidade de conhecer outros profissionais, né? No mesmo contexto que você, né? É muito importante você ter comunidade, né? Principalmente quando a gente migra, né? Então, entender e conhecer as pessoas que vão estar trabalhando contigo, te dando esse suporte, ainda que não seja um suporte direto, né? O suporte indireto é muito valioso. Tem mais alguma perguntinha? Acabei de ver uma pergunta aqui, mas ela acabou sumindo. Pergunta do Ian. Por favor, podem falar sobre o programa sobre transferência do empreendedor? Acredito que ele esteja se referindo ao Intercompany Transfer. Ian, a ideia do Intercompany Transfer é, imagina que você trabalha numa multinacional que tem presença em diversos países e essa empresa está transferindo um profissional que tem um conhecimento técnico do produto, do serviço muito específico e ninguém no outro país de origem conseguiria repor esse profissional por conta desse conhecimento técnico que é muito específico, né? Specialized knowledge, como a gente fala. Ou um executivo que também tem esse conhecimento muito específico da marca, né? Ou da empresa. Então, assim, imagina que é uma multinacional com presença internacional. Se você não for uma multinacional, for uma empresa ainda pequena ou sem presença internacional, você pode iniciar essa expansão internacional vindo para o Canadá. Basicamente, vai estar abrindo uma filial ou uma empresa irmã, né? Uma sister company aqui no Canadá e uma vez que você estabelecer esse negócio aqui, você pode se transferir, né? Essa transferência, essa intercompany transfer, precisa necessariamente ser a nível executivo ou a nível de conhecimento técnico especializado. Não pode ser qualquer funcionário, né? Não pode, por exemplo, um assistente administrativo, não faria sentido. Tem que ser uma transferência que justifique a necessidade de ter um profissional, de ter um funcionário na matriz sendo transferido, logicamente, né? Responde a pergunta, deixa a gente saber, Ian. Acho que sim. Eu quero só complementar que a empresa, né, a que a gente chama de offshore company, tem que continuar, né, as suas atividades. Tem muita gente que fala, inclusive uma das perguntas foi, posso transferir a minha empresa através desse intercompany transfer? Não funciona assim. A empresa, por exemplo, a empresa brasileira, ela precisa continuar ativa enquanto a empresa canadense passa por esse processo de abertura, incorporação no Canadá. Então, ambas precisam estar atuando. Exato, muito bem colocado, né? Então, em situações onde você é o único funcionário ou uma empresa muito pequena, a intercompany transfer vai ser um pouco mais desafiador, porque se você é o único funcionário e está se transferindo, quem vai ficar, né, fazendo a gestão da empresa matriz que ficou, né? Acredito que respondemos todas as perguntas, certo, Fábio? Algum outro ponto adicional, algum outro comentário? Eu também não estou visualizando mais nenhuma perguntinha. Deixa eu ver aqui, não. Eu acredito que seja isso. Eu acredito que a startup seja uma excelente opção, né? Então, se você está assistindo essa live e acha que se enquadra, né, nisso tudo que a gente falou, agenda consulta com a gente, que a gente vai estar explicando em mais detalhes, que a gente vai estar vendo realmente se você tem esse perfil. Inclusive, a gente vai analisar a disponibilidade, né, a possibilidade de estar aplicando para um outro programa específico que a gente não mencionou aqui, né, porque a gente tem mais de 80 programas para migrar e a gente com certeza vai achar um que se enquadre no seu perfil. Outra observação legal sobre o Startup Visa é que é um programa federal, então você tem liberdade para ir onde você quiser e optar por uma província que seja tenha uma economia mais alinhada com o negócio que você está propondo também, né, o que é super interessante. Ainda que a sua incubadora de escolha fique em outra região, né, mas você decide. Verdade, sim. Então tem um pouco mais de flexibilidade quando a gente compara, por exemplo, com programas provinciais, onde existe um compromisso com a província de ficar ali naquela região e contribuir para o crescimento daquela região específica, né? Verdade. Muita gente faz essa pergunta, né? Tem a preocupação. Eu tenho que morar aonde a organização está estabelecida? Não. Você pode morar em qualquer lugar do Canadá, lógico. E a sua empresa também pode estar funcionando em qualquer lugar do Canadá. Então,
é ótimo esse aspecto também, essa Exato. flexibilidade. Exatamente. Outra pergunta que aparece muito em consultas, né, é aquela, eu preciso continuar operando a minha empresa depois que o meu processo de imigração foi finalizado? Ou a imigração vai bater na minha porta e verificar como que está a operação do meu negócio? É uma pergunta delicada, mas a resposta é que não. Uma vez que você se tornou residente permanente, claro, a ideia, né, o propósito do programa é que você continue empreendendo e continue trabalhando no seu negócio. Mas uma vez que você se tornou residente permanente, essa residência não é condicionada ao seu negócio. Né? Sim. Você já é. Eles sabem, né, inclusive, que sempre existe esse risco, né? Desenvolver um negócio sempre vai existir, sempre vai ter o risco. Então, se a empresa não consegue se desenvolver bem, se a empresa fecha as portas, não tem problema nenhum. Isso não vai impactar a sua residência permanente de forma alguma. Exato. E assim, não sei a tua experiência, Flávia, mas eu diria que o Canadá é um país que promove muito, né, esses pequenos negócios, né? Promove o empreendedorismo. Tem várias organizações não governamentais, várias incubadoras, cujo objetivo é esse, é ajudar as pessoas a empreenderem, né? É uma economia de serviço, né? Mais do que qualquer outra coisa. Nós somos vizinhos ali de uma superpotência, né? Então, o governo tem esse cuidado em se certificar de que existem ferramentas de suporte para quem quer empreender, né? Para quem quer fomentar a economia local e não é necessariamente uma empresa gigante, multinacional. Pequenos negócios, né? O que faz todo sentido. Legal. Acho que por mim, da minha parte, acho que cobrimos tudo. Flávia, algum outro ponto adicional? Sim. Acredito que sim. Só para relembrar do nosso cupom, né, e Visa, a gente vai estar com esse desconto para quem agendar a consulta hoje ou amanhã. Então aproveita para estar conversando com a gente. E acredito que seja isso. E não percam a live do dia 1º de novembro, que vai ser super interessante, né? Com o Cássio. Cássio. Legal. Última perguntinha aqui do Lico, que apareceu aqui de última hora. Quem já está no Canadá pode se beneficiar de algum desses processos? Sim, sem dúvida. Não existe nenhum critério que você esteja fora do Canadá. Né? Claro, você tem que estar no Canadá com o visto temporário, tudo certinho, seu status válido e tudo mais, mas sim, você pode estar fisicamente aqui. Ok? Só para ressaltar o cupom empresa, tá? Para quem tem interesse, o cupom empresa. Maravilha, pessoal. Obrigada para quem ficou aí na live conosco. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês, respondendo as perguntas. Flávia, muito bom te ver e fazer essa live juntas. E até mais. Bom fim de dia aí para vocês, pessoal. Sim. A live vai ficar salva, então se você não conseguiu assistir hoje, você vai ter a possibilidade de assistir outro dia. Muito obrigada, Janaína. Vamos marcar outras lives para a gente conversar sobre outros programas através da imigração de business, né? Que a gente tem vários outros. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar, né, muitos brasileiros, né, ou pessoas de outras nacionalidades a imigrarem através de um business immigration. Exatamente. Maravilha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.